Olá, seja bem-vindo a mais um programa do canal Adelphos. É muito bom estar com você de novo. A gente deu aí uma certa parada essas últimas semanas, mas foi só férias. Cada um de nós aqui deu uma viajada para algum lugar, mas agora estamos todos juntos e é, como disse, muito bom estar com você. Hoje o nosso assunto é sobre a importância da confessionalidade. Se esse tema é novo para você, você não sabe exatamente o que é isso, significa o seguinte: cada igreja ela tem uma linha teológica e a sua declaração de fé por detrás. Algumas vezes isso é implícito, ou seja, não está registrado em lugar nenhum, mas existe, embora seja implícito, e outras vezes ela é explícita, como no caso nosso aqui, que somos pastores presbiterianos na live de hoje, o canal Adelphos em si, os três componentes, todos nós somos membros de igrejas presbiterianas, que tem a Confissão de Fé de Westminster como sendo a sua base doutrinária, a sua confessionalidade. E hoje nós trouxemos para falar conosco sobre isso, a importância da confessionalidade, o pastor Josafá Vasconcelos, que vocês já podem ver aí, que está a postos para falar conosco. O pastor Josafá, é muito bom tê-lo conosco. Deixa eu fazer aqui uma breve apresentação. Pastor Josafá já tem aí muitos quilômetros rodados na fé cristã, plantando várias igrejas, ele é teólogo, ele também já escreveu algumas obras que ele pode depois compartilhar conosco. Ele plantou várias igrejas, muitas igrejas, e eu louvo a Deus pela vida dele por causa disso, um verdadeiro ensinamento para nós. E também ele é casado, pai, avô, não é isso? Obrigado, pastor Josafá, por ter atendido nosso convite, viu? Eu que agradeço de todo o coração. Pastor Josafá, O, algumas pessoas não sabem exatamente a importância da confessionalidade e o senhor sempre foi conhecido por ser um grande evangelista. Alguns acham, né, que essa teorização da fé, né, ficar estudando demais, isso é um contraponto ao evangelismo, ao vigor da igreja. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Confessionalidade seria a letra que mata, conforme alguns interpretam erroneamente? Não. bom, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade, o privilégio, a honra de participar deste canal, e o assunto não podia, de fato, ser melhor e mais oportuno. Eu tenho que contar minha experiência. Eu sei que muitos me conheceram como evangelista. Eu fui evangelista oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, na antiga Comissão Nacional de Evangelização. E então pregava em muitas cruzadas. Uma delas foi a maior de todas, eu fiz no Rio de Janeiro, no Sambódromo, e mais de 50 mil pessoas, uma coisa assim absurda. E fazia apelos, e, então as pessoas vinham à frente e tal. E o pessoal estava, eu não tinha um programa de televisão, e essas coisas ajudavam muito também. E naquela esteira do evangelismo arminiano, né? E assim como o Caio Fábio na frente, eu atrás, e aquela alcunha, esse vai ser o Billy Graham do Brasil. Bom, e eu sempre fui presbiteriano, mas nunca me interessei pela confissão de fé. Sabia que existia, claro, já tinha manuseado tudo, fiz o seminário presbiteriano, então também tinha alusões à confissão de fé em tudo que estudamos, mas nada mais que isso, nada, não era um conhecimento só aqui, mental, sem nenhum compromisso. E fui ordenado, fiz juramentos e tudo, mas nenhum apreço, assim, e amor ou compromisso, mais importante que tudo. Foi quando, então, eu comecei a ler literaturas reformadas e puritanas. Então, eu descobri a fé reformada. Foi assim como
algo que desceu a ficha, sabe? Do que é realmente ser presbiteriano e o que é realmente ser bíblico. Eu quase caí de costas, porque eu tinha como uma pessoa assim muito estimada o, o grande evangelista do século XIX, o, o Mude, Moody, hã? mude. Moody. Não, não. Oh, meu Deus, desculpa, eu acho que é a velhice, viu? É aquele que foi presbiteriano, Ah, no o, entanto, o Charles Finney. Charles Finney. Charles Finney. Aí eu fiquei decepcionado quando, numa palestra, eu descobri quem era Charles Finney, né? E muito decepcionado porque ele era um grande pregador e insistiram para que ele fosse ordenado ministro da Igreja Presbiteriana. Ele compareceu ao presbitério e perguntaram a eles, claro, tinha que perguntar da confissão de fé. Ele nunca tinha lido. Ele simplesmente respondeu, disse, olha, eu não li e tal, mas deve ser boa, porque a igreja Não conhecia essa aceita e história tudo. dele. Reverendo Josafá, uma vez uma pessoa perguntou para mim, esse tal de Westminster que escreveu esse negócio aí, ele era crente mesmo? Você vê que coisa. Aí, rapaz, eu fiquei decepcionado, porque não foi só isso, o problema era muito mais sério. Charles Finney nem crer no pecado original, isto é, no pecado original, ele era simplesmente, meu Era Deus, arminiano mesmo, né? não era mais que pior que arminiano, como é que fala? Pelagiano. Pelagiano, é. Pelagiano. Ou me ajudem aí. Pelagiano. E então, rapaz, aquilo foi uma coisa terrível para mim. Então, eu falei, mas eu estou nessa esteira, eu estou nesse caminho aí, né? E presbiteriano, isso não é honesto. Eu, então, corri para a confissão de fé, para começar a ler, e vi, Deus abriu meus olhos, e eu descobri um tesouro. Era coisa assim maravilhosa. Os enunciados chegavam a me emocionar, de tão bem feitos, de tão bíblicos, né? É aquela história que sempre engana a gente, eu acho que engana muita gente, é aquela história, eu só tenho um livro, é a Bíblia. A Bíblia é, não aceito mais nenhum outro livro humano. É A isso Bíblia, aí tem um nome até, chama Nuda Escritura. Eles pensam que isso só pode ir para a Bíblia e não pode usar nenhum outro tipo de material, confissão, nada. pois é. Então, é, eu achava que era isso bonito, entendeu? Mas quando eu fui para a confissão de fé, eu descobri o que significa, o que é dito que ela é a expressão fiel do que ensina as Escrituras, né? E que, em absoluto, ela pretende se igualar ou disputar com as Escrituras. Ela é fiel às Escrituras e ela exalta as Escrituras, né? Enaltece as Escrituras. E, e outra coisa, quer dizer, a confissão de fé norteia pela palavra de Deus, né? Tudo o que se deve fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo o que se deve fazer na igreja, de forma absolutamente bíblica, conforme Deus tem ordenado. Então, eu descobri que eu estava aderindo a uma tradição humana, com aparência de biblicidade, com
conteúdo aqui e ali bíblico, mas que, na verdade, era uma tradição humana e cujo fim não era a glória de Deus, mas a glória do próprio homem. Então, Ô, Josafá, essas... Sim, diga. eu queria que você, se pudesse, talvez alguns dos nossos ouvintes estejam ouvindo o termo confessionalidade pela primeira vez. Eu queria que você trouxesse uma definição, né? O que é que isso significa. Fernando falou rapidamente aí na abertura, mas existe uma definição de confessionalidade e por que é tão importante que uma igreja seja confessional, por assim dizer? Sim, a confessionalidade é um resumo das doutrinas principais exaradas das Escrituras, né? Que um indivíduo ou um grupo de pessoas adota como sendo aquilo que as Escrituras ensinam, que é o que se deve crer a respeito das Escrituras. Então, é isso que é uma igreja confessional, uma igreja que adota uma interpretação das Escrituras que ela acha legítima e conforme realmente a Bíblia ensina. Bom, uma igreja, toda igreja, como o irmão disse aí na introdução, toda igreja tem sua confissão. É bobagem dizer que não tem confissão. À medida que alguém abre a Bíblia e começa a interpretar e a ensinar, ele está escrevendo a sua confissão própria. Não é? O problema é que essa confissão que ele está fazendo, ela é nova, ela não está suficientemente sob o crivo da crítica, do exame, não é? Que é necessário de outros para saber se de fato corresponde com a verdade, conforme ela é em Cristo Jesus e nas Escrituras. E a Confissão de Fé de Westminster foi escrita há mais de 350 anos atrás. Ela foi escrita por teólogos, homens da maior qualidade de erudição em todas as áreas, mas especialmente nas Escrituras. E piedade também, né? E piedade. Piedosos, homens de oração, e que toda a Assembleia foi conduzida com muita responsabilidade de oração. Cada enunciado que era apresentado, né, de uma comissão e apresentado na Assembleia, só era aprovado no dia seguinte, porque era preciso orar, meditar, analisar muito. Então, eles passavam tempo fazendo isso, até que voltavam ao mesmo enunciado, e era assim aprovado. Cada sessão era iniciada com oração, muita oração. Olha, estudar a Assembleia de Westminster, as suas características, exemplo, né, Josafá? é uma coisa extraordinária. Um tal de Dr. Macho orou uma hora lá, levantou para orar, orou 2 horas. É uma coisa que nós não conhecemos, não é da nossa experiência. 2 horas, Dr. Macho, e todos orando, de joelhos, orando. Ô, Josafá, o mais jovem membro da Assembleia dos Divines, né, de Westminster, George Gillespie, e tem uma história interessante que o Dr. Bick compartilhou sobre ele, que eles estavam discutindo a pergunta, o que Deus é? E não estavam chegando a um acordo. Aí o moderador falou assim, vamos passar meia hora, um tempo aqui em oração. Aí, para introduzir a pausa, ele pediu para o Gillespie fazer uma oração. O mais jovem membro da Assembleia dos Divines. Aí ele começou a oração dele dizendo, ó Senhor, tu que és um espírito eterno, imutável, perfeito, e tal. Aí foi falando. Quando ele acabou a oração, aí
o rapaz que escrevia, né, as coisas, né, fazia os registros, falou assim, está aqui a resposta à pergunta, o que Deus é? E ficou mesmo, está lá no Catecismo Maior de Westminster e no Breve Catecismo. Bom, parece que o pastor já... Isso, o vídeo voltou agora. Pastor Jafar, o senhor falou sobre a sua descoberta da confessionalidade, né, da Confissão de Fé de Westminster. Que diferença que isso trouxe para o seu ministério? Nós estamos sem o... Não estamos Em ouvindo. áudio. Sem o áudio, é. E agora? Cara, Agora foi, agora veio, beleza. eu não sei como tirar isso, eu não sei mexer nisso. Não tem problema. Olha, é o seguinte, ia chegar aí nesse ponto aí, porque eu me apaixonei pela confissão de fé e vi que, de fato, é a verdade de Deus e que ela é que orienta, de fato, todas as coisas. Mas, especialmente, o que me tocou na confissão de fé e que trouxe essa mudança completa na minha maneira de pregar o evangelho foi, primeiro, a glória de Deus, que esse é o tema maior da, da fé reformada e da nossa confessionalidade. A glória de Deus. É a pergunta: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isto é o mais importante. Por exemplo, eu quase caí para trás quando descobri que a glória de Deus, o glorificar a Deus, é mais importante do que evangelizar. Porque a gente pensa assim, qual é a missão principal da igreja? É evangelizar. Todo mundo vai dizer evangelizar. Não, glorificar a Deus. Isso mesmo. Porque isso vai determinar a sua evangelização, a forma como você evangeliza. Né? Perfeito. Então, isso vai, inclusive, colocar as claras, não é? O arminianismo, quer dizer, a forma arminiana de pregar. Não é a glória de Deus, é o homem que está no centro, não é Deus. Verdade. Então, quando eu descobri isso, vi que tinha que reformular a minha pregação, que eu não podia continuar assim. Então, o segundo é a soberania de Deus na salvação, que a nossa confissão, conforme a palavra de Deus ensina, ela, claro, vai ensinar a soberania de Deus na salvação. E que é Deus quem salva segundo o seu propósito eterno, com sua eleição, sua predestinação. E que toda evangelização tem que seguir esta ordem. Né? Quem é Deus, seus atributos, sua glória, seu poder, sua santidade, né? E o que é devido a ele e o que ele requer dos homens. E segundo, com relação ainda a ele, a soberania dele, é que ele é quem determinou a salvação dos seus eleitos, sendo que todos são depravados. Já em Adão morreram e receberam a devida condenação, o salário do pecado, e estão absolutamente impossibilitados de qualquer bem e de se voltarem para Deus. Então, só depende mesmo de Deus, é Deus quem salva. Né? Como vários textos da palavra de Deus diz, como Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor, né? E outros. Então, isso foi mostrando claramente que eu tinha que reformular minha pregação. E, de fato, eu o fiz. A segunda coisa é com relação ao apelo, né? Eu vi que não existia qualquer base bíblica. Eu lembro que eu ouvia de Billy Graham o texto que se confessa, aquele que confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que essa era a base bíblica para o apelo, que a pessoa tinha que vir à frente para aceitar Cristo. Não tem nada a ver. Esse versículo fala da confessionalidade, de uma pessoa confessar a Cristo depois de ter sido regenerado diante dos homens. É a profissão de fé. E não tem nada a ver com apelo ou com a pessoa se converter e vir a Cristo. Então, eu fiquei assim assustado de saber que Cristo nunca fez apelo para a pessoa se decidir, nem os apóstolos, e nem a igreja até 1830. E que a invenção de vir à frente, de fazer o apelo para uma decisão mecânica, foi de Charles Finney, no seu New Measures, que ele estabeleceu. Interessante, imagina, ele não sabe disso, não sabia disso. Eu não sabia, por exemplo, que houve um grande pregador presbiteriano chamado Asael Netterton. Ele viveu na mesma época de Finney. Era um pregador calvinista, seguro, o Evangelho da Graça. Ele pregava e não fazia apelo. O que ele fazia era convidar pessoas para virem. No outro dia, para uma reunião chamada Terry Meetings, que as pessoas vinham e ele, então, as ensinava mais detalhadamente a respeito da salvação. Mas nunca fez apelo nenhum. Até aí, era assim que se pregava o Evangelho. Milhares se converteram com Asael Netterton e ficaram. Ao passo que, com Finney, das suas decisões, mais de 500 mil pessoas que vieram à frente, por que se ficaram? Verdade. Parecido com o Billy Graham. Ele deu uma declaração no final da vida dele, né, que se ele soubesse que pelo menos 5% das pessoas que teriam vindo à frente tivessem conversões genuínas, ele ficaria feliz. O Billy Graham tem uma coisa interessante também. Ele deu uma entrevista na Christianity Today, quando ele já estava velhinho. Aí perguntaram assim, se o senhor pudesse voltar no tempo agora e recomeçar o seu ministério, o que você faria? Ele falou assim, eu discipularia 5 ou 6 de cada vez. Muito interessante isso aí, né? Veja bem, ele era casado com uma presbiteriana, filha de missionários presbiterianos. Eu acho que ele era um homem ilustrado, tinha muito conhecimento. Depois ele passou a chamar de inquiridores, ele desistiu de chamar de decididos e passou a chamar inquiridores, as pessoas que vinham à frente. Eu creio que ele realmente foi descobrindo as coisas como é mesmo, né, nas escrituras. Agora, pastor Josafá, posso ter fazer uma colocação? Uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte, esse pessoal confessional aí, eu já vejo qual é a deles. Esses pastores chegam numa igreja com 100 pessoas, faz um ministério aí de 2, 3 anos, no final larga a igreja com 10, 15 e diz que houve um avivamento ali porque agora só estavam os eleitos. Então, assim, é uma caricatura que se faz dos confessionais. Isso é uma mentira, né? Deslavada e é eu diria, uma desonestidade, porque não corresponde à verdade, de forma alguma. Olha, os maiores evangelistas do mundo eram calvinistas. Verdade. Maiores, né? Se você pensar, por exemplo, mesmo no tempo de John Wesley e George Whitefield era calvinista, sua pregação era absolutamente firme e consistente e nunca abriu mão da soberania de Deus e Deus o abençoou de uma forma extraordinária. Abençoou Wesley também, que era, alguém diz assim, mais ou menos meio caminho. Era inconsistente. Inconsistente, essa é a palavra. Mas, olha, eu li o livro de Bob Self, que é Os Batistas da Doutrina da Eleição, que foi muito importante para mim, esse livro aí.
Ele então começa, porque é um libelo, é uma resposta dele, porque ele começou a pregar dessa forma e pertencia à Convenção Batista Sul dos Estados Unidos, e foi colocado para fora. E ele então escreveu a defesa dele, esse livro é a defesa dele. E ele dizia o seguinte, que aliás foi tão forte que ele foi readmitido na convenção. Mas o que ele dizia? Ele dizia assim: os batistas sempre foram calvinistas. E ele conta, os maiores eram calvinistas e confessionais, porque tinha a confissão de 1589, não, 1689, que é dos batistas particulares, mas que era a É a confissão. cópia de Westminster, né? Vem muito de Westminster. Então, veja bem, ele diz assim: Adoniran Judson, William Williams, Hudson Taylor, William Carey, pai das missões modernas, esses grandes evangelistas que agiram no mundo, todos eram calvinistas. Todos. E ele faz essa lista imensa desses maiores batistas que eram calvinistas e evangelistas, que mudaram o mundo. O William Carey é o pai das missões modernas. Uma coisa simplesmente extraordinária. Reverendo Josafá, não, termina. Eu quero fazer uma pergunta. Dizendo que não é verdade isso, né? Como como eu falei, outros presbiterianos que foram também grandemente usados por Deus, usavam a pregação da soberania de Deus, né? E foram grandemente usados. Talvez a dificuldade é porque aquele que é mais reformado e confessional, ele prega o evangelho e enfatiza o discipulado, o ensino, né? Porque o Senhor Jesus diz pregar o evangelho ensinando e batizando. Então, o ensinando é muito importante. E o confessional enfatiza isso. Por isso, ele tem mais assim, afeição ou tendência a plantar igrejas, e ensinar e evangelizar desta forma, que foi, na verdade, o que eu tive que fazer, porque eu apresentei à Comissão Nacional de Evangelização um plano de evangelismo de massa. Eu não desisti disso. Eu acho que existe essa possibilidade. Pedro pregou a uma multidão e 3.000 foram batizados. Eu acho que existe a possibilidade. Sem apelo. Eu fiz um projeto. Disse, eu faço as cruzadas, prego, os crentes vão participar no follow-up, e trazê-los para a igreja. Eu propus que cada igreja tivesse uma classe na escola dominical chamada Novos na Fé. Não é catecúmenos, Novos na Fé. Catecúmenos vem depois. É para esses que, depois da grande reunião e que ouviram a pregação, trazidos por esses que levaram, entrassem nessa. Cada igreja participando da cruzada terá sua classe especial de Novos na Fé para enfatizar, ensinar melhor as implicações do que significa seguir a Cristo. E então, essa pessoa, sendo de fato regenerada e decidida mesmo a seguir a Cristo conforme a graça de Deus, fossem transferidos para a classe de catecúmenos para se preparar para o batismo. Era isso que eu propus. Mas a comissão não aceitou. Eles não conseguiam enxergar uma cruzada sem apelo. Vocês ouviram falar já daquele
método que o Billy Graham usava, Operação André. Já ouviu falar? Não. Já. É uma Já. coisa que nós trouxemos. Eu usava, que pode ser usado também para substituir o apelo. O que é a Operação André? É assim, cada um mês antes, cada igreja que vai participar da cruzada recebe uma lista, assim, para você escrever nomes de pessoas, vizinhos, amigos que você gostaria que levar para a cruzada, para o grande encontro lá. E você vai orar um mês antes, cada igreja recebe isso, e fica orando e procurando encontrar e tal. Lá tem instruções de como você deve fazer. E procurar levar a pessoa, passar com o carro, pegar, levar. Se desses 7 você levar 3, né, já é uma bênção. Mas se levar os 7, tudo bem. Agora, você vai ficar responsável por esses 7. Eles vão ouvir a pregação lá, e então você vai procurá-los, dizer: você gostou, achou que foi convincente, Deus falou no seu coração, de que, de fato, existe esta salvação que você Começar um precisa. discipulado com eles, né? Isso. Você não quer, então, ir comigo à igreja, ter uma classe especial formada para que você aprenda lá mais a respeito de Jesus. Ou isso, ou ele pessoalmente fazer um discipulado na casa dele. Quer dizer, precisa do apelo. Isso aí vai dar muito mais resultado do que apelo. Com certeza. Mas eles não quiseram. Não. Então, eu... O apelo, Josafá, o apelo ele tem uma perspectiva numérica, imediata, visível, que certamente o método de discipulado não tem. Num apelo, pela emoção do momento, é possível que dezenas de pessoas vão lá na frente e aquilo é computado, muitas vezes, como sendo conversões genuínas, né? E sempre é assim. Eu, um dia desse, estava conversando com um amigo meu, mostrando para ele como é fácil a gente emocionar as pessoas. Não é, claro. é muito fácil. A gente, para algumas pessoas, por exemplo, que gostam de futebol, eu lembrar de um grande feito da seleção ou do clube, né, do Clube Náutico Capibaribe, ou de alguma coisa assim. As pessoas que são afeitas àquele clube, lá vem Fernando com piadinha, Só ia perguntar o que é náutico, que até hoje eu não descobri. Não, é só contar a história da Batalha dos Aflitos, que aí todo mundo chora, rapaz. Pô, bem, as pessoas podem se emocionar com coisas tão banais, com coisas tão pequenas. Então, você está falando da vida do cara, o pianinho ali. Ou seja, emocionar as pessoas é muito fácil. Né? E esse trabalho de discipulado, de fato, faz diferença, porque ele é consistente. Você vai ensinando dia a dia ou semana a semana as pessoas. Então, eu creio que esse apelo, eu estou usando a palavra agora no outro sentido, né? Esse apelo visível, ele é muito bom para as pessoas que tentam vender esse método, porque estão até lucrando em cima disso também. E é uma recompensa para o pregador, né? Porque eu vou chamar aquele cara porque ele é o pregador das multidões, ele fala, e aí o pessoal vem mesmo, né? É a minha experiência. Enchi a bola, entendeu? Vaidade, soberba. E quando em igrejas que não via ninguém, também era o contrário. Esse cara está em pecado, esse camarada aí não é abençoado, não vê ninguém e tal. Tá totalmente. Olha, o pior de tudo, para mim, o que mais pesou foi não ser bíblico. Não ter nada na Bíblia. Nada, vezes nada. Ô, Josafá, isso que você acabou de dizer, né? Mostra, e eu falei uma vez sobre isso no encontro da própria PECOM, aí no Brasil, que o método que as pessoas escolhem evangelistas hoje faria com que Jonas, muitas vezes, fosse escolhido no lugar de Jeremias, né? Jonas, que era um camarada que não estava ali sem amor,
estava ali por obrigação, né? Fez uma pregação verdadeira, é verdade, mas sem expor absolutamente nada, e o Espírito Santo moveu aquela cidade inteira para que eles se arrependessem. E por 30 anos, Jeremias, com amor, com zelo, com compaixão, pregou, e não houve uma alma sequer que viesse atrás dele. Então, essa percepção, ela precisa voltar aos concílios, né? Pois entender o seguinte, que resultado é o terreno sagrado do Espírito Santo, que nós não temos direito de palmilhar. Não nos foi concedido isso nas Escrituras, pertence a Deus, nós não podemos fazer isso. Então, é uma intromissão indébita, indevida e perigosa e afrontosa a Deus, porque é um terreno que pertence somente ao Espírito Santo. Amém. E tudo isso eu fui compreendendo e vendo que não podia fazer, que era contrário à vontade de Deus. Isso. Mas veja, quanto não teve muita gente que se converteu, eu realmente, muita gente chega para mim, olha, eu me decidi lá naquele apelo que o senhor fez e tal lugar. Muita gente já me procurou assim. Deus usa, né? Eu digo, meu Deus, Deus salva apesar de mim e das coisas erradas que eu fiz, que não estão ordenadas. Deus usa mesmo, mas eu não posso me justificar diante de Deus, não, porque eu sei que está escrito na palavra de Deus o que não está ordenado e que eu fiz e que está errado. Aliás, eu tenho uma pregação que eu fiz agora, preguei na minha ordenação, né? Eu fiz essa pregação. A sua jubilação? A minha jubilação. Eu disse, eu estou aqui, eu não sei se jubilo ou se choro. A verdade é essa, porque muita coisa eu fiz que não está ordenado na palavra de Deus. O texto que eu usei é aquele texto de Coríntios, 1 Coríntios 3, que fala que eu coloquei o fundamento, né, que é Cristo, e cada um veja o que constrói sobre esse fundamento. Se pedra preciosa, ouro, pedra preciosa, prata, pedra preciosa, ou madeira, feno, palha. E o fogo vai testar no último dia. Né? O que pegar fogo, o cara vai sofrer dano, mas não vai ganhar galardão nenhum. O que for preciosa, pedra, vai brilhar mais ainda. Né? A verdade é essa. Então, o que é pedra preciosa? Ouro, prata, pedra preciosa. O que foi feito conforme Deus ordenou, está na palavra de Deus. Isso vai permanecer e você vai ganhar galardão. Mas o que você fez e que não está ordenado foi desobediência, ignorância, você não se ateve às Escrituras, o que você fez, que enche os olhos, e talvez muitos já vieram já até para lhe parabenizar e tal, mas não foi ordenado, não está nas Escrituras ordenado, é palha, vai ser queimado. Não, então nenhum. Importante essa palavra, viu? Muito importante essa palavra. O que se requer é que ele seja encontrado fiel. Não é? Claro, exatamente. Essa perspectiva é muito legal. Então, não adianta os aplausos dos homens, o que os homens acham, que eles, botam você lá em cima, tal, grande evangelista, aí chega, queima tudo no dia, entendeu? No final. Bom, vai ser salvo pelo fogo, porque pelo menos crê no fundamento. Tá bom, mas sofre dano, não recebe nada. Então, eu preguei isso na minha jubilação. Não sei se me jubilo, se fico jubilado ou se choro. Mas a verdade é essa. Né? Então, eu tive que reformular. E Deus, graciosamente, me abençoou. Olha, eu fui participar de um congresso lá em Amsterdã, do Billy Graham. O Billy Graham era o meu ídolo. E eu falei, que maravilha, eu fui para lá. Eu vi, foi muita coisa boa, tal, mas o que mais de precioso aconteceu
foi que, andando pelas ruas de Amsterdã com os colegas, entre eles estava Ari Veloso. Não sei quantos vocês conhecem. Ari Veloso, veja que coisa, esse homem está com Deus já. Talvez ele nem se lembre de mim, nem se lembrava de mim. Ele era muito famoso, uma pessoa, um pregador batista. Mas olha como Deus o usou. Eu estava andando e ele disse assim: olha, Josafá, é o seguinte, você precisa de uma igreja que envie você, que esteja sobre você, e que você faça seu trabalho ligado à igreja, porque nesse tempo eu estava fazendo evangelismo e tal, mas assim totalmente dependente da igreja. Depois é que eu fui para a Comissão Nacional de Evangelização e tal, e ele disse: olha, não tem nada mais precioso do que plantar igrejas. Faça isso quando você voltar para o Brasil. Eu fiquei com aquilo na cabeça e vim. E cheguei para o meu presbitério e disse: olha, eu quero plantar uma igreja. E escolhi o bairro da Barra, que era um lugar assim, que não tinha igreja nenhuma, de denominação alguma. Era um bairro aqui em Salvador, Bem turístico. E eu, então, resolvi plantar a igreja. O presbitério disse: pode ir. Então, me deu o aval, sem dinheiro, mas deu o aval. E eu fui orando, rapaz. Comecei com hotéis, nos hotéis, pregando e tal, porque ali está muito cheio de hotel, né? É turístico ali. E Deus foi abençoando. E, do zero, Deus me deu uma igreja, com oportunidade de ensinar, discipular, doutrinar. Aí, rapaz, foi a descoberta, sabe? Que, para mim, o ministério mais efetivo mesmo é plantar igrejas, que foi o que o apóstolo Paulo fez, né? E outros no Novo Testamento. Mas voltando à confessionalidade, que é o nosso assunto, né? Veja o quanto isso me ajudou, porque eu sempre amei a palavra de Deus, sempre fui assim um jovem piedoso, queria aprender mais das Escrituras, da palavra de Deus e tudo. E a confissão foi como assim, um impulso que me aprofundou no conhecimento da palavra de Deus e me fez amar muito mais ao Senhor Jesus. Cristo saltou diante dos meus olhos de uma forma tão extraordinária, que é incrível. A pessoa lê a Bíblia, e não vê Cristo, sabe? Vê isso, vê aquilo, experiência tal, sentir isso, um bocado de coisa que você pode fazer, milagres. E outra coisa, você lê as Escrituras e vê Cristo. E dizer: meu Deus, como é que eu... Não há nada mais importante nas Escrituras do que Cristo. Nada maior, mais glorioso do que Cristo, né? No céu, o que vamos ver? Eu vou ver Elias, vou ver Cristo. Ele lá é o maior, é tudo. Então, isso aí mudou completamente, sabe? O sentido da minha vida e do meu ministério é Cristo, é glorificar Cristo, é exaltar Cristo, pregar Cristo. E eu vejo que os que não são confessionais, como eu, sabe? Procura coisas na Bíblia que possam ser excitantes, impressionar as pessoas e tal, e exaltar a si próprio, sabe? Essa é a verdade. E não Cristo. O que menos tem na pregação hoje é Cristo. Achei interessante que
que Lutero dizia assim, que naquela época ele já dizia que a pregação está como Maria, que chegou lá no túmulo e perguntou: me diga, onde está o meu Senhor? Onde o puseram? Achei interessante. Josafá, vê que coisa interessante. Você está falando sobre algumas bênçãos e algumas descobertas que você teve em relação à confessionalidade, né? E, pelo menos até agora, as duas coisas grandiosas que você trouxe para a gente são precisamente o contrário do que as pessoas imaginam. Não é? Você trouxe a perspectiva da glória de Deus, a perspectiva da soberania de Deus, que nos impulsiona a evangelizar, e você trouxe de volta a centralidade das Escrituras que apontam para o Salvador, que é Cristo. Então, você percebe como não há espaço aí para frieza, não há espaço aí para mornidão, não há espaço aí para aridez, né? Muito pelo contrário. Então, o que eu queria que você pudesse também falar para a gente, Josafá, dentro de uma perspectiva em que a gente luta, não é, contra não confessionais, por assim dizer, dentro da própria igreja, é que você, pastor jubilado, já aí viu, com um pouquinho mais de idade do que a gente, com mais experiência que a gente, o que é que você diria para a nossa geração de pastores mais jovens, não é, que além talvez até desenvolver um pouquinho mais isso que você falou aí do fogo, né, que vai testar a palha e o ouro, né, que tipo de conselho você daria para a nossa geração, Josafá? Então, eu acho que, por exemplo, aos mais jovens, especialmente os que estão estudando seminário, querem ser pastores e tal, que o melhor é ir à confissão, para que lá você seja orientado e dirigido às Escrituras, porque você vai ser o ministro de Deus que estará bem orientado pelas Escrituras, por instrumentalidade da confissão. Deixa eu continuar sobre essa questão de pregar Cristo, porque eu lembro quando, depois que eu tive essa experiência, eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, quando eu nos concílios, que foi examinar candidato, eu vou levar um kippá. Sabe o que é kippá? De um judeu que bota na cabeça. E vou ficar com o kippá na minha mão. Então, camarada pregou, não pregou Cristo, eu levo o kippá, boto na cabeça dele. Você pode pregar isso na sinagoga sem nenhum problema. Toma o kippá e vai pregar na sinagoga que você vai ser aceito. Não pregou Cristo. Se pregasse Cristo, não, aí o kippá não cabe, porque você não pode pregar na sinagoga. Você entendeu? Quer dizer, quem não prega, o sermão que não tem Cristo, pode ser pregado na sinagoga, sem nenhum problema. Toma o kippá. Interessante. Agora, o pastor Josafá, a gente, o Samuel falou, o senhor falou também sobre o vigor, né, que a confissão de fé traz, ou a confessionalidade traz. Agora, a gente sabe que ela pode esconder também preguiçosos e uma visão distorcida. É óbvio que não por causa dela, mas distorcendo a confessionalidade. O senhor citou o exemplo aí de William Carey, e a gente sabe o que foi que a junta de missões lá dele disse para ele quando ele disse que gostaria de evangelizar os indianos, né? Então, assim, se Deus quiser salvá-los, Ele vai salvar sem a sua ajuda. Quais são os maiores perigos que a confessionalidade pode trazer? Não ela em si, né? Mas pastores que querem abraçar a confessionalidade, eles não enfrentam tentações nesse meio do caminho? Claro, a tentação farisaica. Isso aí, eu não tenho dúvida. Desde o Antigo Testamento,
e também no Novo, Cristo enfrentou uma igreja que era ortodoxa, num certo sentido, e liberal do outro, né, que eram os saduceus, e os ortodoxos eram os fariseus. Eles tinham a lei, mas um sistema também confessional, vamos dizer assim, né? Que eram outras leis, só que não se compara com a confissão de fé no seu propósito. A confissão de fé é a expressão fiel do que ensina as Escrituras. Se lá o número de leis que aqueles fariseus tinham eram pensamentos, conjecturas humanas que até anulavam a lei, como Jesus disse. Vocês têm leis humanas que anulam a lei. Então, quer dizer, Jesus já denunciou claramente esse tipo de confessionalidade furada, mas que produziu uma tradição e que as pessoas entendiam que o que era certo era seguir essa tradição humana, farisaica, né? Que certamente produzia, como ele diz assim, pior. Vocês foram um prosélito, faz um prosélito. Torná-lo 2 vezes um merecedor do inferno. Né? Isso. Então, veja bem, a confissão de fé, se o camarada for de fato sincero e buscar na confissão de fé e nas Escrituras, né? Porque ali estão os textos, e você examinar, não existe nenhuma brecha, nenhuma possibilidade de que a pessoa possa ser um fariseu, ser um tradicional frio, entendeu? Uma igreja fria, ou que não tenha zelo pelo temor de Deus, piedade e amor aos perdidos, porque a confissão é as Escrituras, ela é a expressão fiel das Escrituras, e então o que ela produz de fato alguém que ama o Senhor e ama o próximo e tem fervor missionário e desejo de servir a Deus. Então, qual é o problema? O problema é quando a pessoa diz assim, eu sou reformado, presbiteriano, mas, na verdade, não tem amor nenhum à confissão de fé. Ele cita a confissão de fé porque a tradição presbiteriana diz que tem uma confissão. Mas você não vê que ele tem amor à confissão, que ele lê, que ele prega isso, fala, ensina. Não. É só mesmo uma coisa assim, um selo. Uma fachada. Uma fachada, entendeu? Então, nós temos muito disso. A igreja presbiteriana se chama reformada, mas ela não é. Opa! Seu áudio falhou de novo, pastor. Foi você aí. Você pode... Não foi eu não. Tá todo mundo falando, menos ele. Mas você não pode tirar o som dele, não? Não. Você não pode tirar o microfone dele, não? Não. Vamos ver se volta. Bom, a gente já estava caminhando para o final da nossa live. Vamos ver se o pastor Josafá consegue voltar com o seu... Pelo Zoom você não consegue, não? Não. Novamente. Pronto, agora deu certo. Voltou. Eu respondi para ele aqui que não posso atender agora. Olha, é uma ligação. Uma ligação. Olha, deixa eu dizer, voltar aqui com relação a essa questão. A Igreja Presbiteriana está perseguindo os que são confessionais, amam a confissão, estão lutando para que a Igreja volte à sua confessionalidade. Ela está perseguindo, porque a tradição presbiteriana, humana, está falando mais alto. É o que eles querem. E essa tradição se diz reformada, que tem uma confissão, mas não
se submete a ela de forma alguma. Então, isso é lamentável. Então, o que nós temos? Nós temos aí, infelizmente, um testemunho falso em que as pessoas olha os calvinistas, olha os confessionais, quer dizer, uma igreja fria, uma igreja que é um clube social, entendeu? Que se entregou ao pragmatismo, que enche, a igreja estão cheias, inchadas, de pessoas que nunca nasceram de novo, que foram envolvidas na trama pragmática e em todo aquele chamariz. E pastores que amam mais a política do que a política eclesiástica do que o púlpito, né? Exatamente. Então, quem olha isso tem péssima impressão de confessionalidade, porque não é essa confessionalidade. Procure um grupo pequeno, diminuto, infelizmente, de pastores presbiterianos que são verdadeiramente confessionais. Vá às suas igrejas, veja a pregação expositiva, profunda, zelosa, a vida piedosa desses irmãos que pastoreiam, choram com seus, oram pelas suas igrejas, né? Pregam todas as implicações do que significa seguir a Cristo, o custo. E é por isso que não cresce assim, de repente, não. Cresce devagar, é pouco mesmo. E Jesus disse que era assim mesmo, entendeu? Então, eu faço aqui uma exortação. Não vá pelo que você vê, pela impressão que você recebe do todo de igrejas que se dizem presbiterianas e confessionais, porque não são, a maioria não é, mas que busque, veja, procure estudar a confissão e ver o que ela fala com relação às Escrituras, pastores e ministros de Deus piedosos, seu testemunho e a vida ministerial deles, entendeu? E outras igrejas confessionais, porque nós não temos só a confissão de fé de Westminster. Antes de você entrar nas outras igrejas e nas outras confissões, deixa eu só trazer aqui um contraponto interessante, não é, do que você está falando. Primeiro, obrigado pela exortação, é excelente as exortações para a gente, mas eu creio, eu já vivi, passei por isso, e sair disso e se manter firme é algo muito difícil, é extremamente difícil, que é a questão de muitos jovens, não é, quando aprendem sobre a confissão de fé, existe uma tendência, quase que uma propensão natural para arrogância, né? Para achar que sabe, que entendeu tudo. Que é a fase da jaula. É a fase da jaula, né? E é interessante que é difícil sair dessa fase sem comprometer o conteúdo, né? É difícil você sair disso, não é? Porque normalmente você tem tanta raiva daquilo que você fez por conta desse orgulho que você parece que quer chutar mesmo a própria confessionalidade em si. Então, eu queria que você desse uma palavra também para essa tendência, ou contra essa tendência, não é, de orgulho espiritual, não é, porque você acredita que achou todas as coisas do mundo ali na confissão. E uma das acusações que fazem, né, é algo que a gente precisa também ter. Eu louvei a Deus por todas as vezes que você falou da confissão, né, você apontou para as Escrituras e para Cristo, né? Mas porque é isso que a gente vê nas páginas da confissão. Então, eu queria também que você respondesse a essa acusação, não apenas da arrogância, como a de que a gente ama mais a confissão do que as Escrituras, né? É uma incongruência, porque o que eu posso ver é que muita gente acha um modismo
ser reformado. É uma coisa que está acontecendo, é um movimento que está surgindo. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão pela internet aparecendo como vultos, de grande vulto, confessionais e tal. E isso, então, incentiva pessoas a quererem ser também assim, iguais e tal. Mas o objetivo, na verdade, não é um objetivo correto, né? O objetivo do modismo, o objetivo assim, acha bonito aquilo e tal, e acaba a pessoa entrando no interesse disso para fazer parte de um clube reformado, de um clube que diz que tem a confissão de fé, que ama a confissão de fé e tal, que sou reformado. Isso, de fato, é um perigo, e a gente tem muito disso, infelizmente. Pessoas que estão à frente e visíveis, né, que são líderes, que se dizem confessionais, e que têm a confissão, e que mas negociam a confissão por outros propósitos. Eu já procurei compreender amigos queridos meus que estão nessa posição de iminência, né? E que se dizem confissionais, que, por um lado, fazem um trabalho muito bom, precioso, mas, por outro, parece que desfazem com outra mão tudo o que fazem com posições absurdas e totalmente anticonfessionais. Não poucas, não. Várias posições totalmente anticonfessionais. Aí, então, o que acontece? Uma pessoa que assiste um negócio desse entende que confissão é assim. Quando é para uma coisa pode valer, mas para outra não vale. Então, o resultado vai formando um clichê do que é uma falsa confessionalidade, que forma esse grupo de pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas, que dizem que são confessionais e que, na verdade, acaba fazendo um desserviço. É a mesma coisa com o puritanismo. Mesma coisa. A gente tem muitos que estão interessados, se dizem puritanos, e que, na verdade, batem os pés pelas mãos e fazem um desserviço, né? Terrível. O problema que nós estamos tendo até hoje com uma comissão para tratar do neopuritanismo é por causa de uma igreja que se dizia puritana e que fez umas coisas absurdas, proclamando que isso era puritanismo, entendeu? E aí acabou prejudicando aqueles que estavam buscando o melhor do puritanismo ligado à confessionalidade, que é o melhor do puritanismo, é a confessionalidade. Que eles escreveram e deixaram de legado, além da vida pessoal gloriosa, maravilhosa, de santidade, de comunhão com Deus, que nós nem chegamos perto. Mas, infelizmente, tem esse lado, é verdade. Então, isso é lamentável e triste. Mas como é que vou fazer? Nós não podemos, por causa disso, nós temos que buscar a confessionalidade, viver aquilo que ela ensina, nos aproximando das Escrituras e de Deus, e exaltando Cristo, e pregando a palavra de Deus, conforme é a verdade em Cristo Jesus. Reverendo Josafá. Olha, eu queria desafiar pregadores a pregarem a predestinação. O evangelho não pode ser pregado sem predestinação, sabe? O evangelho verdadeiro. Isso é um absurdo. Não. Tem que começar com a soberania de Deus, sua santidade, poder, alvitre de salvar quem quer. Esse é o início da pregação do evangelho, sabe? Deus no seu lugar, né? E o homem no seu, depravação total, né?
não pode, não tem qualquer possibilidade de si mesmo de tomar decisão, de ir a Deus, de se arrepender, de ter fé, nada. Está morto em delitos e pecados. Essas duas premissas são fundamentais no Evangelho. Eu acho que qualquer coisa fora disso, que saia dessas duas coisas, vai distorcer o Evangelho. Pastor Josafá, do jeito que a gente está falando aqui, parece que a confissão de fé de Westminster é uma coisa só para pastores e concílios e tal. Eu queria fazer, acho que a gente já está indo para o final, né, Fernando, aqui no nosso programa, Sim. mas eu queria fazer só uma pergunta aqui. Como que um pai de família pode ajudar os seus filhos a desenvolver uma visão mais centrada na confissão de fé de Westminster? Fazer o culto doméstico com os padrões de fé, começando com o breve catecismo. Aliás, as crianças pequenininhas já têm o meu catecismo, que é bem apropriado para a ideia. Eu tenho visto vídeos aí de crianças mal falam. Quem vos criou? Deus. Quem vos criou? Deus. Quem mais criou? Quem mais criou? Deus. Quer dizer, falando com dificuldade, mas aprendendo o catecismo. Né? Isso aí já vai incutindo na mente delas que existe um corpo de doutrina, né? Que é essencial, é importante, fundamental. As boas palavras, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que as crianças vão aprendendo desde a infância as Sagradas Letras, mas aprendem através do catecismo, porque nós abandonamos. O catecismo é perguntas e respostas, é a fórmula reformada de ensinar as crianças. Né? A catequese sempre existiu na fé reformada. Todos os reformadores fizeram catecismos vários, de criança, todos eles elaboraram, Calvino, Lutero, para ensinar nas crianças. Depois tem o breve catecismo, que é uma coisa extraordinária, extraordinária. Então, fazer o culto doméstico com um breve catecismo, as crianças já vão tendo a noção da confessionalidade ali, não é? Porque é confissão, os símbolos de fé, catecismo maior, menor, maior, o meu catecismo de crianças, eles têm esse selo de confessionalidade. Quer dizer, as pessoas já estão ali, porque é a expressão do que ensina a confissão de fé. Né? Eles elaboraram isso porque são os tópicos da confissão de fé em perguntas e respostas. Uhum. Então, os pais precisam ter essa responsabilidade e criar essa tradição bendita, porque existe uma tradição horrorosa, horrível, humana, mas existe a tradição que o apóstolo Paulo fala nas Escrituras para guardar, a tradição que ele mesmo transferiu, uma tradição correta, bíblica, de ensino das Escrituras. Aliás, sabe o que eu vou fazer, pastor Josafá? Eu vou deixar aqui na descrição da live vários links para aqueles que estão nos assistindo terem acesso a isso. Essa semana mesmo, uma membro da minha igreja estava pedindo ajuda para ensinar o catecismo para as filhas que ela tem. Ela tem 2 filhas. E eu achei na internet um recurso fantástico do meu catecismo através de cards, com figuras. Então, perguntas e a resposta e uma figurinha no meio. E assim como elas podem decorar matemática, essas coisas todas, já está o formato certinho de cards para imprimir. A criança pode até pintar, se quiser, coisa e tal. Sendo de Jesus, não sendo de nenhuma das pessoas da exatamente. Então, isso é bom. Mas, pastor Josafá, a gente vai ter que chegar no fim da nossa live. Infelizmente, ia ser muito bom continuar ouvindo o senhor aqui. Suas histórias, as suas experiências de vida nos enriquecem tanto. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo estão sendo muito abençoados pelaquilo que o senhor tem nos transmitido. Muito obrigado por você ter estado conosco, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E
tenho certeza aí que a gente vai fazer outras lives com o senhor, assim que nossas agendas baterem aí, com a sua disponibilidade também. Muito obrigado, querido. Deus abençoe muito a sua vida. Eu que agradeço E muitíssimo. obrigado por É a depois Deus de toda a glória. e obrigado por depois de tanta labuta no ministério, ainda ter paciência para aturar 3 chato aqui, de ficar te questionando e enfim, né? A gente está aqui bebendo da sua experiência. Muito obrigado e glória a Deus por ter Eu usado que tanto a agradeço. sua vida para o ministério dele, para que a Amém. palavra fosse pregada aí em tantos lugares. Deus abençoe, querido, Amém. viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais, Josafá, obrigado. Tá bom. Amém. Grande Deus abraço. abençoe todos. Obrigado, irmão. Bem, então a gente vai chegando aqui ao final de mais uma live do canal Adelphos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para você continuar aí ligado naquilo que a gente tem feito. Obrigado por nos acompanhar e aqui no canal tem muito conteúdo. Se inscreva para você poder ter acesso a ele. Bom, você pode ter acesso de qualquer maneira, mas se inscrevendo ia ser ainda melhor. Deus abençoe sua vida, sua igreja, que você possa, né, ter prazer de ter descoberto e frequentar uma igreja realmente confessional. Ficamos aqui então. Até mais uma próxima live do canal Adelphos. Bye bye.